Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje, que é a última do estudo da Palavra de Deus, tem como tema: obedecer a Deus não é despesa, é lucro. E nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Deuteronômio 28. E eu vou ler os versículos 1 e 2, que diz assim: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão contra ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Nós sabemos que alguns cristãos sempre estão falando a respeito daquilo que eles tinham que deixar para trás e o quanto custou para eles serem cristãos. Não é despesa obedecer a Deus e dedicar a Ele a sua vida. É lucro. Vai lhe custar caro não obedecer a Deus. Mas louvado seja Deus. É tão bom estar totalmente na vontade perfeita de Deus, onde você está inteiramente dedicado, submisso e entregue ao Senhor. É bem melhor obedecer a Deus do que ir contra a sua vontade. Uma pessoa pode desobedecer a algo específico que Deus lhe mandou fazer. É desobediência. Mas a pessoa também pode desobedecer aquilo que está na Bíblia Sagrada, a vontade revelada de Deus. E isto é desobediência. E a pessoa pagará caro por isso. Veja, Mateus capítulo 6, eu vou ler os versículos 25, 27, 28 e 31, que declara: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo que o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Veja que em Mateus 6,25 está escrito: não andeis ansiosos pela vossa vida. Em outras palavras, o próprio Senhor Jesus estava dizendo: não se preocupem. Você precisa saber que não vai receber mais luz da parte de Deus até andar em linha com a palavra de Deus. Não se preocupe, portanto, com as coisas que você não compreende na palavra de Deus. É só tomar cuidado para praticar aquilo que você já sabe. As demais partes cuidarão de si mesmas. Obedecer a Deus e a sua palavra só dá lucro mesmo. Se você, por exemplo, não estiver andando na luz da palavra de Deus, será muito difícil andar na vontade específica de Deus para a sua vida e seguir o seu plano e propósito, tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Deus tem um plano perfeito para a nossa vida, e esse plano inclui andar na luz da sua vontade específica para cada um de nós, mas também inclui andar na luz da sua santa palavra escrita. Por exemplo, o plano perfeito de Deus para você é que você ande na saúde divina. Se você ficar doente mesmo, há cura para você, mas o melhor de Deus é que andemos na saúde. Deus não nos oferece menos na nova aliança do que ele oferecia ao seu povo na antiga aliança. A Bíblia até mesmo diz que em Cristo
temos uma nova e melhor aliança, firmada em promessas melhores. Hebreus 8, versículo 6. No Antigo Testamento, Deus disse a Israel: tirarei do vosso meio as enfermidades. Também está escrito, Êxodo 23. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Note que o Senhor não disse aos israelitas que nunca morreriam. Disse: completarei o número dos seus dias. Isso significa que viveriam e morreriam, sem doenças e enfermidade, pois no versículo anterior ele dissera: tirarei do vosso meio as enfermidades. Os patriarcas do Antigo Testamento, que andavam segundo a antiga aliança, não morreram de doenças ou enfermidades. Iam simplesmente chegando ao fim. Era comum entre eles convocarem primeiro os seus filhos e impor-lhes as mãos para abençoá-los. Então falavam apenas: veio a hora de eu partir. E entregavam o espírito e passavam para a glória. Sim, disse alguém, mas isso é segundo o Velho Testamento. Isso pertencia somente a Israel e não pertence à igreja. Mas como nós lemos em Hebreus 8:6, em Cristo temos uma aliança nova e melhor, baseada em melhores promessas. Em que a nova aliança seria melhor do que a antiga aliança, se nos tempos antigos tinham o privilégio de viverem livres das doenças e enfermidade, e nós não temos o mesmo privilégio? Posto que temos uma nova e melhor aliança, firmada em melhores promessas, ela forçosamente inclui tudo o quanto havia na antiga aliança e outras coisas ainda. De outra forma, não seria melhor. Note que era condicional a promessa da cura que Deus fez aos israelitas. Dependia deles se dedicarem e se submeterem à palavra de Deus e ao próprio Deus. Quando eles se dedicavam e se submetiam a Deus e à sua palavra, ele cumpria a sua parte na aliança e tirava a doença do meio deles e os fazia desfrutar de vida longa na terra. Então, é importante que você entenda, não nos custa obedecer a Deus e a sua palavra. Isso só nos traz lucro. Deus quer que nós venhamos nos submeter à sua palavra, que é a sua vontade revelada ao homem. Mas ele também quer que nós nos submetamos à sua vontade ou plano para a vida de cada um de nós. Eu estou falando a respeito de você cumprir a sua tarefa no serviço ao reino de Deus. Se você obedecer a Deus em todas as áreas da sua vida, não lhe custará nada. Pelo contrário, só lhe renderá dividendos. A Bíblia diz que Deus é amor. Mas você sabia que a mesma Bíblia também diz que Deus é fogo consumidor? Você sabia que a Bíblia também diz que o juízo começa na casa de Deus e que se os justos são salvos com dificuldade, o que será dos ímpios e dos pecadores? Muitas pessoas não gostam de ouvir falar a respeito de Deus na sua atividade de juiz. Achariam melhor ouvir falar que Deus é amor e que elas poderão fazer tudo quanto quiserem, amaldiçoar, fumar, beber, adulterar, e que Deus só vai fazer de conta que ele não viu. Mas as pessoas que agem assim não têm a mínima dedicação a Deus. Estão dedicadas ao mundo, à carne e ao diabo. Sem dúvida, Deus é amor. A Bíblia diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus nos deu o seu Filho como dádiva. Mas o que fizemos com esse presente? Rejeitar a Deus e a sua palavra envolve juízo contra nós. As pessoas provocam juízo contra si mesmas quando persistem em desobedecer a Deus e a sua palavra. Algumas pessoas acham que podem fazer tudo quanto desejam e viver do modo que acharem por bem, e que Deus ainda assim as amará. Graças a Deus porque Ele nos ama, mas nem por isso deixa de haver consequências pelos malfeitos. Caso você se desviar de Deus e então se arrepender e se voltar para Ele, Deus o ama o bastante para aceitá-lo de volta. E se você assim o permitir, purificá-lo e endireitá-lo. Mas se você persistir nas iniquidades e na desobediência, vai lhe custar caro. Muitas vezes coisas ruins acontecem às pessoas e perguntam: foi Deus quem fez isso? Não. O que acontece comumente é que as pessoas, por causa da sua desobediência, abrem a porta para o diabo entrar na sua vida. Não quero que você entenda mal. Não é porque você está passando por provas e dificuldades que você está na desobediência. O diabo tentará atacá-lo mesmo quando você estiver no âmago da perfeita vontade de Deus. Ele procurará verificar qual qualidade espiritual você tem e se realmente você crê naquele que você alega crer a respeito da palavra de Deus. Se, porém, você mantiver a sua posição firme na palavra de Deus, pela fé, virá o dia do seu pagamento, porque não custa obedecer a Deus e ser fiel a Ele e à sua palavra. Rende juros. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena entregar tudo ao Senhor. É lucrativo dedicar a sua vida. Tudo quanto você é, tudo quanto você possui, tudo quanto você espera chegar a ser um dia a Deus. Deus recompensa a fidelidade. Quando nos dedicamos totalmente ao Senhor e deixamos que Ele faça a sua vontade na nossa vida, às vezes parece nos custar caro naquele momento, porque muitas vezes há um preço a pagar para podermos obedecer a Ele. Mas graças a Deus, recebemos bastante lucro a longo prazo quando obedecemos ao Senhor. Quero mostrar uma ilustração na Bíblia para te mostrar que, embora o plano de Deus talvez não pareça ser o mais fácil no momento, no fim, sempre vale a pena obedecer a Deus. Em Gênesis capítulos 37 até 50, lemos a história de José e do preço que ele precisou pagar a fim de obedecer a Deus. Você sabe quais foram os problemas que José teve? Deus dera a ele sonhos a respeito do seu plano para a sua vida. Os irmãos de José ficaram com ciúmes dele e queriam matá-lo, mas um dos irmãos interveio e, como alternativa mais branda, venderam-no como escravo. Então contaram ao pai Jacó que uma fera tinha devorado José. José foi para o Egito como escravo e, depois de muitas perseguições e tribulações, passou 7 anos na prisão por um crime que não cometeu. Ainda lá dentro, interpretou sonhos para o mordomo do faraó e para o seu padeiro Mor. Contou ao mordomo que o sonho dele significava que seria restaurado ao seu cargo e avisou ao padeiro que o seu significava que seria decapitado. José pediu que o mordomo se lembrasse do caso dele ao ser restaurado ao seu trabalho, mas o mordomo se esqueceu disso. Até aquelas alturas, José já tinha passado 5 anos na prisão e passou outros 2 anos trancado ali, antes de ser finalmente solto. Ao se dar conta de que o mordomo se esquecera dele, José facilmente poderia ter perdido a esperança, baseada no sonho
que Deus lhe dera, mas em vez disso, permaneceu fiel. Se José tivesse sido igual à maioria das pessoas, teria dito algo assim: obedeci a Deus, fiz um favor ao mordomo e o que eu recebo em troca? Esquecido. Servir a Deus não vale mesmo a pena. Mas José permaneceu fiel. E mais tarde, quando interpretou o sonho de Faraó, foi promovido ao posto de primeiro-ministro do Egito. A obediência de José rendeu-lhe lucros, embora às vezes, segundo parecesse alto demais o preço de andar na vontade de Deus para a sua vida. Surgindo um período de seca e havendo fome em toda Canaã, Jacó, pai de José, enviou seus filhos ao Egito, a fim de comprar cereais. Não enviou, porém, seu filho mais jovem, Benjamim. José e Benjamim eram seus filhos mais jovens, que lhe nasceram de Raquel. Jacó já perdera José e não queria perder Benjamim também. José reconheceu seus irmãos quando foram até ele a fim de comprar grãos, mas eles não o reconheceram. No início, José acusou seus irmãos de serem espiões. Lhes falou com severidade. José estava fazendo um plano para conseguir ver de novo seu pai e Benjamim, o seu irmão. Os irmãos voltaram para casa, levando a Jacó, seu pai, um fornecimento limitado de grãos. E lhe contaram tudo quanto tinha acontecido. Quando lhe contaram que o primeiro-ministro do Egito tinha lançado Simeão na prisão e que tinha exigido ver Benjamim antes de lhe dar mais grãos, Jacó ficou abatido e disse a eles: tendes-me privado de filhos. José não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim? Todas essas coisas me sobrevêm. Jacó pensava que as circunstâncias estavam contra ele, mas Deus, durante todo esse tempo, estava levando-as a cooperar para o bem dele. Jacó teria que correr o risco de perder Benjamim, a fim de sobreviver à fome, e parecia um preço terrível a pagar. Mas quando Jacó concordou, Deus fez tudo cooperar para o seu bem, de modo que a longo prazo, a decisão de Jacó, no sentido de enviar Benjamim ao Egito, deu lucro. E eu digo a você, sempre dá lucro obedecer a Deus e a sua palavra e se submeter à sua orientação na vida. Mas desobedecer vai lhe custar caro. O caminho do Senhor é sempre o melhor. O caminho do Senhor é de bênçãos, de proteção, de vitória, até mesmo no meio das grandes provas e provações da vida. Obedecer a Deus e a sua palavra não nos custa caro, é puro lucro. Você receberá grandes dividendos se obedecer à palavra de Deus e ao seu plano para a sua vida. Mas alguns cristãos ficam tão envolvidos na tentativa de receber orientação específica da parte de Deus a respeito do que Ele quer que façam, que se esquecem de serem praticantes da palavra. Por exemplo, a Bíblia diz muita coisa a respeito do perdão, mas por algum motivo, muitos cristãos não praticam perdão da maneira que a Bíblia ensina. O assunto do perdão tem dupla aplicação. Em outras palavras, você precisa perdoar ao próximo quando ele comete um erro, mas você também precisa perdoar a si mesmo quando você sai fora em algum aspecto da sua vida. Se você não aprender essa lição, você ficará como que aleijado ou inválido durante todo o resto da sua vida, quanto a viver para Deus e andar com Ele. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você se arrependeu e confessou a Deus o seu pecado, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo
para perdoá-lo e purificá-lo de toda injustiça. E Deus não mais se lembrará de que um dia você chegou a fazer alguma coisa errada. A Bíblia nos fala, Hebreus 8:12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Posto que Deus não se lembra dos seus pecados, por que então você vai se lembrar deles? Seria de muito mau gosto lembrar os seus pecados diante de Deus, depois dele mesmo se esquecer deles. Isaías 43, versículos 25 a 26 diz: Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões, para que possas justificar-te. Note o versículo 26 diz: Desperta-me a memória. Em outras palavras, lembre diante de Deus o que ele disse na sua palavra. Certamente, você deve despertar a memória de Deus nesse assunto, porque ele assim ordenou. Mas você também precisa despertar a sua própria memória. Se você não ficar se lembrando do que a palavra de Deus diz a respeito do perdão dos pecados, você poderá ser vítima das acusações que Satanás tentará levantar contra você, ao repetir diante de você os pecados que você já cometeu no passado, e assim deixá-lo escravo do fracasso e da derrota. Então, esqueça-se do passado. Deus quer ver você bem-sucedido. Depois que você confessou o seu pecado a Deus e recebeu o perdão, o diabo procurará invariavelmente levantar o seu passado na forma de uma fotografia. Mas afinal de contas, não passa de uma mera foto no quadro, porque o seu pecado já não tem existência real depois que você o confessou a Deus. A Bíblia diz: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Veja a frase, por amor a mim. Deus não disse que apagaria as suas transgressões por amor a você. Não me entenda mal. Fica claro que você recebe o benefício do perdão divino. Mas ele disse: apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro por amor de mim. Ele não se lembrará desses pecados por amor a ele, pois assim ele poderá abençoá-lo, ajudá-lo a exercer o seu grande amor e misericórdia em seu favor. Veja, Filipenses 3, versículos 3 a 14 declara: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Foi assim que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Filipos. Falava a respeito de si mesmo, embora esses versículos se apliquem a todo cristão. Antes de algum cristão prosseguir com Deus e chegar ao seu máximo potencial no ministério ou em outra coisa que Deus o chamou para fazer, precisará se esquecer do passado, especialmente dos seus erros passados. Note algo mais que Paulo disse a respeito de si mesmo ao escrever para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 16. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo
veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer para a vida eterna. Ainda, Lucas foi inspirado a escrever a respeito de Paulo em Atos dos Apóstolos, Atos 7:58. E lançando-o, Estevão fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Graças a Deus, porque a misericórdia do Senhor alcançou Paulo, que nasceu de novo e se tornou nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:17 diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E era disso que Paulo falava em Filipenses 3:13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Mediante o novo nascimento, Paulo ficava em pé, diante de Deus, como homem completamente justo, como se o pecado nunca tivesse existido na sua vida. Se Paulo não tivesse aprendido a se esquecer, nunca poderia ter cumprido a vocação que Deus lhe dera, nem ter ocupado o cargo e ministério que Deus o chamara a exercer. E nós também devemos aprender a nos esquecer. De outra forma, não conseguiremos seguir com sucesso o plano de Deus para a nossa vida. É importante perdoar-se a si mesmo. É um erro tão grande estar indisposto a perdoar a si mesmo quanto a recusa de perdoar os outros. Se você deixar de perdoar aos outros e a si mesmo e de esquecer-se das suas falhas do passado, você se sentirá prejudicado quanto a receber algo da parte de Deus, quanto ao crescimento espiritual e quanto a vir a ser o que Deus quer que você seja. Você só pode prosseguir para o alvo se der o primeiro passo, esquecendo-se das coisas que para trás ficam. Não importa o quanto tenha desobedecido a Deus no passado. Deus quer que você seja obediente à sua palavra e ao seu plano para a sua vida hoje. E à medida que você se submeter à palavra escrita de Deus e ao seu plano e propósito para a sua vida, colherá ricos dividendos. Afinal de contas, nunca lhe custará caro obedecer a Deus. Sempre lhe renderá lucros. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que somos falhos, somos pecadores, mas nós pedimos perdão ao Senhor e o Senhor nos concedeu o perdão. E nós temos o compromisso de aqui por diante e a cada dia, Pai, sermos fiéis ao Senhor, sermos obedientes a Ti e à Tua palavra, para que também possamos nos esquecer das coisas que passaram, esquecendo nos nossos erros, das nossas falhas, das nossas transgressões, perdoando ao próximo como a nós mesmos, perdoando também a nós mesmos, para que possamos avançar em direção ao alvo do prêmio da soberana vocação em Cristo. E por isso nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que Tu és o Deus do milagre e do impossível, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.